O quanto você conhece de Kusagakuri? Pega o pergaminho, que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor da Naruto, e no vídeo de hoje, assim como eu estava fazendo nos últimos vídeos, é um vídeo mais curtinho, né, para explicar sobre as vilas. Eu já fiz de Omegakuri, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, e hoje eu vou falar sobre Kusagakuri. Então, pra gente não perder muito tempo aqui, se você gostar do meu trabalho, já deixa o like aí embaixo. Se você veio por outros vídeos ou tá pensando em assistir mais vídeos, considere se inscrever aqui no canal, que isso ajuda bastante, beleza? E, se você gostar bastante do conteúdo, compartilha com seus amigos, isso também ajuda bastante o canal. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Assim como eu falei sobre Omegakuri, Kusagakuri fica num país desconhecido e também numa zona de conflito. Inclusive, o país onde fica Kusagakuri é vizinho do país que fica Omegakuri. Então, aquela região ali é bem complicada, né? Alguém tem que ver isso aí, né? Alguém tem que ver isso aí. Enquanto o país onde fica Omegakuri é rodeado por 3 países em guerra, que é o país do vento, o país da terra e o país do fogo, o país onde fica Kusagakuri é rodeado por apenas 2 países que ficam em guerra, mas isso não diminui o problema deles. Eles ainda passam por bastante dificuldade. Enquanto Omegakuri foi mais explorado na Segunda Guerra Mundial Ninja, Kusagakuri foi mais explorado na Terceira Guerra Mundial Ninja, que foi onde aconteceu os eventos do Kakashi Gaiden. Apesar de não ter menção sobre o envolvimento de Kusagakuri na Primeira e na Segunda Guerra, na Terceira Guerra, como eu estava dizendo, foi mais explorada. Já na Quarta Guerra, eles não foram mencionados, só depois que eles foram convidados a se unir à União Shinobi, mas aparentemente não teve resposta. No entanto, durante a Terceira Guerra Mundial Shinobi, o país foi invadido pelos ninjas de Iwagakuri, que tomaram o controle tanto do país como da vila, que estava dentro do país. Os ninjas de Kusagakuri não foram capazes de fazer frente contra os ninjas de Iwagakuri, tanto que foi por isso que o time do Minato recebeu a missão de destruir a Ponte Kanabe. Os arredores de Kusagakuri tem muita grama, como pode ser visto no nome da vila, que é uma vila oculta pela grama, Kusagakuri significa isso, mas esse não é o único bioma que rodeia a vila. Além disso, existem florestas de cogumelos gigantes e até mesmo florestas de árvores muito altas, como a gente pode ver bem em Kakashi Gaiden e em algumas outras representações ao longo da obra. Em algum momento, depois da Terceira Guerra Mundial Shinobi, Orochimaru construiu um esconderijo em Kusagakuri, que é o esconderijo que aparece no início do Shippuden. Além disso, o Orochimaru pega um dos ninjas de Kusagakuri a seu serviço. A Karen acabou ficando órfã, e o Orochimaru começou a tomar conta dela, Levou ela para o esconderijo e ela virou subordinada dele. Ainda falando da Karen, tanto ela quanto a mãe dela eram muito importantes para Kusagakuri por causa do chakra especial delas, que era capaz de curar as pessoas, de regenerar elas. Então, quando as pessoas mordiam ela e sugavam o chakra dela, a pessoa podia se curar. Então, elas eram vitais no campo de batalha. Só que isso não durou tanto tempo para Karen, apesar de que para a mãe dela durou bem mais tempo. Além disso, pela visão da Karen, a gente pode ver como eles eram cruéis na vila, Provavelmente por causa dos traumas que eles passaram no meio das guerras, mas isso não é desculpa. Eles eram muito abusivos e ninguém lá era muito legal. Então é bem complicado defender qualquer ninja da grama. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado, bicho. Além disso, os ninjas de Kusagakuri foram convidados para participar do exame Chunin que teve lá em Konoha, que foi o exame Chunin que a Karen participou, e alguns outros colegas dela também. Mas nenhum deles foi aprovado na segunda fase. O máximo que a gente viu alguém chegar de Kusagakuri foi na segunda fase, que foi o time da Karen. Ainda falando sobre o exame Chunin, a história da Karen e até mesmo sobre o Orochimaru, o Zaku, que foi outro subordinado do Orochimaru, ele teve um passado muito parecido com o da Karen, E inclusive o cenário onde ele foi resgatado pelo Orochimaru parece muito com o cenário onde a Karen foi resgatada pelo Orochimaru, os dois no anime. Então é muito provável que o Zaku tenha vindo desse país, mas não tem como ter certeza, O Zaku, a gente ficou sabendo depois que era de Otogakuri, que foi a vila que o Orochimaru fundou, mas a gente não sabe de onde ele é natural, e é provável que seja de Kusagakuri. No filme A Prisão de Sangue e também em um arco do anime de Boruto, Kusagakuri é considerada muito diplomata, apesar de todos esses traumas que a gente viu a Karen passar. Mas provavelmente ela não teve contato com essas pessoas mais diplomatas, até porque ela ficou muito no campo de batalha, onde os diplomatas normalmente não estão.
Alguns lugares importantes que ficam perto de Kusagakure, no país onde fica Kusagakure, são a Ponte Tenchi, que foi onde o Orochimaru teve um confronto com Naruto e o resto do time Kakashi, a Ponte Kanabi, que foi a ponte que o time Minato destruiu depois da morte do Obito, e o Castelo Hozuki, que é a prisão de sangue, que a gente viu tanto no filme quanto no anime, que apesar de não ser dentro da vila, é um lugar que pertence à vila. Inclusive, é comandada pelos ninjas de Kusagakure. Só teve uma vez que foi uma ninja de Kirigakure que comandou, mas isso não é comum, geralmente são ninjas de Kusagakure. Como curiosidade, tanto o Minato quanto o Naruto, que são pai e filhos, e seus respectivos times, cada um deles destruiu uma ponte desse país. E a gente já viu alguns ninjas de Kusagakure ao longo da obra, mas eu não vou falar de todos porque senão a gente vai ficar até amanhã falando sobre eles. Eu queria chamar a atenção para vocês no caso do Zetsu, que o Zetsu, antes da gente descobrir que ele era um ser criado, artificialmente, era teorizado que ele fosse um ninja dessa vila, justamente por causa dos poderes dele. No entanto, a gente descobriu depois que ele é um um ser artificial. Mesmo assim, em Naruto Online, eles acabaram atribuindo o Zetsu a essa vila, a Kusagakure, apesar dele não ser membro dessa vila, ele não tem nenhuma relação com ela. Provavelmente algum erro do jogo. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se vocês gostaram muito, compartilhem o vídeo. E se não for pedir muito, se inscreve no canal, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.